Olá, nós vamos refletir hoje no livro de Provérbios, capítulo 24, o versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E aí a gente poderia, nesse contexto, perguntar a nós mesmos: como assim? Se eu estou angustiada, se eu estou angustiado, se eu estou esmorecido, se eu estou ansioso, preocupado com alguma coisa, como assim não ficar fraco em algum momento, dar lugar à minha fraqueza e não simplesmente uma fraqueza física, né, mas uma fraqueza espiritual. Então nós estamos sujeitos a essas situações. E quando nós nos colocamos, né, perante o Senhor, na sua dependência, nesses momentos às vezes difíceis, né, da nossa caminhada, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos às vezes de desânimo, o Senhor nos chama a parar, né, para que a gente possa rever e refazer as nossas forças. Então, as paradas, elas são necessárias para a nossa caminhada, para a nossa vitória. E quando Deus ele nos chama à parte para que a gente pare, para que a gente refaça, é o momento oportuno para que ele venha segredar no nosso coração aquilo que está no coração dele para nós. Às vezes ele nos chama em momentos, né, para que especialmente possamos ouvir a sua voz e poder reagir, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais quieta, fortalecidos por ele, aprendendo, né, a voltarmos, às vezes, a fazer as antigas coisas que anteriormente a gente parou por algum instante devido às lutas, né, devido às aflições, às tribulações, e aí nesse segredar de Deus, nesse momento em que ele fala conosco, que ele aponta para nós qual é o desejo, né, do coração dele para nós, a gente vai ganhando novamente as nossas habilidades, retomando as nossas forças e podendo continuar a caminhar segundo a vontade dele, segundo o seu projeto. Então, quando Deus nos tira de uma tarefa, às vezes importante, né, quando ele tem um plano para que a gente venha estar mais parado. Esse parar aqui não é no sentido de simplesmente cruzar os braços, mas é um parar no sentido de reflexão, né, de poder pensar qual o próximo passo seguinte. Nesses momentos, nós podemos também trazer sobre as nossas vidas a paz para a nossa caminhada, trazer para nós a alegria, a satisfação de mesmo às vezes em meio a sofrimentos, em meio às crises, a angústia, né, como nós lemos aqui, a gente pode sentir um pouco mais relaxado, quem sabe um pouco no sentido assim de mais confiante, de saber que Deus ele está conosco, né, que ele está nos apoiando, que ele está segurando nas nossas mãos e que ele toma também sobre si essas nossas fraquezas que às vezes nós não damos conta. Então eu gostaria de perguntar para você nesta hora, como que você tem enfrentado a sua angústia em algum momento ou outro da sua vida? Como você tem enfrentado a sua crise, né? A sua atitude, a sua reação, ela vai revelar qual é a sua força, né? Em que momento e como você se encontra. E quando nós reagimos negativamente, né, na crise, com certeza a gente dá lugar às nossas fraquezas, tanto físicas como também espirituais. Então a angústia, a crise, ela não vem na nossa vida para nos estagnar. Tá certo que em algum momento ou outro você fica ali cabisbaixo, às vezes fica ali parado, numa situação de fuga, numa situação de não querer voltar para a realidade, mas essa situação de crise, ela é a oportunidade para a vitória, para você alcançar o seu sonho, para você alcançar o seu objetivo. Então, quando nós reagimos, não de forma negativa, mas inteirados com aquilo que Deus quer para a nossa vida, com aquilo que Ele deseja para nós, para a nossa realização, a gente dá aquele salto, vamos dizer assim, aquela corrida para o alcance da bênção, né? Para aquela vitória desejada. E tem uma ilustração que diz o seguinte, que em tempos antigos, um cavaleiro em fuga notou que a ferradura de seu cavalo estava precisando de conserto. A prudência parecia
impulsioná-lo a continuar sua corrida, a continuar, não parar de jeito nenhum. Mas a sabedoria e o discernimento naquele momento recomendava-lhe que parasse por alguns instantes e consertasse aquela ferradura. Apesar dele ouvir, né, o galopar dos inimigos aproximando no seu alcance, ele parou por alguns minutos até que o casco do animal estivesse totalmente em ordem. E aí, a seguir, ele saltando, né, para a sela, né, do seu cavalo, em alguns minutos, ele deu aquele avanço e a 100 metros, vamos dizer assim, que estava de distância os inimigos, ele conseguiu escapar e conseguiu dizer, né, ou fazer aquilo que era o viável, né, que era aquela rapidez que o cavalo naquele momento, né, alcançou devido ao ajuste, né, que foi feito ali. Então ele viu que aquela parada havia apressado a sua fuga. Então o que nós podemos tirar disso? Deus, ele nos manda sim parar e refazer as nossas forças antes de darmos o próximo passo na nossa caminhada. Pare e refaça as suas forças. Essa é a ordem, né, para a nossa vida, para a sua vida hoje, né? Restaurar as suas forças interiores, né? Buscar refrigério, a parada necessária, ela vem para a nossa vitória. Então, a crise, a angústia, ela é a oportunidade para grandes avanços, milagres, né? Para que milagres aconteçam na nossa vida. E isso mediante a nossa fé, o nosso propósito de oração, a nossa leitura, né, da Bíblia. Então, nós podemos citar neste momento, eu posso citar exemplos de homens e mulheres que avançam na crise, ou que avançaram, né, na crise. Jó, como muitos de nós conhecemos, José do Egito, Esther, Moisés, Davi na sua luta, né, e foi vitorioso com Golias. Nós podemos citar Ruth, podemos citar Paulo na sua missão e também jamais esquecer do nosso Senhor, do nosso mestre, né, do nosso companheiro, daquele que nos fortalece todas as horas, que é o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu, né, brilhantemente a sua missão, porque em muitos momentos da sua vida ele parou, né, e ia para um monte, num lugar secreto, para ele poder orar e buscar a face do Pai. Então o Senhor nos convida nesta hora também a termos esses momentos, né, de parada, esses momentos em que nós podemos não jamais esquecer o sacrifício, né, que Jesus fez na cruz ali do Calvário por cada um de nós, mas lembrando, né, que quem se ocupa com a obra de Deus pela obediência, e ele recebe a proteção do Senhor. Isso não quer dizer que você está isento de enfermidade, né? Não quer dizer que você está isento de perdas, não está isento de você receber aflições na sua vida, tribulações e passar por perigos. E com certeza passar por alguns momentos de fraqueza e angústia, como a gente acabou de ler aqui esse versículo. Mas o Senhor, ele nos diz, né, através de Romanos, capítulo 8, o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, ele nos faz essa pergunta já trazendo para nós uma resposta. Nada poderá separar você do amor de Deus. Ainda que venha provação, ainda que venha perseguição, que venha perigo, ainda que venha morte, ainda que venha angústia, crises diversas, você saberá encarar tudo isso de frente na força do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nada poderá separar o amor que Deus tem por você. Então, te resta descansar, parar, refazer as suas forças. Davi venceu o gigante Golias porque ele tinha a certeza da vitória. Paulo, na ilha de Malta, experimentou a oportunidade para usar os seus dons e ali para poder libertar e curar pessoas. Após uma luta, né, de um navio em naufrágio, talvez ali até meio debilitado, né, nas suas forças, mas ele teve a oportunidade de Deus e foi suprido ali naquela ilha por aquelas pessoas para que ele continuasse a viagem. O suprimento de Deus não faltou na vida dele.
Então, o Senhor te convida, Deus te convida, seja forte na angústia, na sua crise. A sua atitude, ela é contagiante. Seja forte. Se na angústia você se sente, às vezes, enfraquecido, você vai, com certeza, não viver de aparência, mostrar para o outro que você é forte, mas você vai demonstrar, através da sua oração, da sua busca, da sua entrega, da sua fé a Deus, de que Deus, ele socorre as nossas vidas no momento oportuno, a todo instante, e você pode levar isso às pessoas, né? Você pode contagiar pessoas à sua volta a viver o mesmo diante dessas fraquezas, diante, né, das suas dores. Então, nós podemos até em algum momento, né, como humanos, desfalecer, desanimar em alguns momentos da nossa vida, mas Deus, ele aumenta a nossa força, ele é claro, né, toda a palavra do Senhor, a todo instante, Deus, ele vai estar demonstrando o seu poder, né, a sua força, aquele momento que você pensa que você está sozinho, que você está solitário, que você já não aguenta mais, ele vem e te toma pela mão, né, te acolhe, te abraça, se possível ele pega no colo, né, para que você sinta amparado, né, para que você sinta confortado por ele. Então, não somente você é convidado a conseguir caminhar, né, por essa fé, por essa certeza de que você pode não somente ser contagiado sempre, né, por esse amor de Deus, mas que você também possa contagiar a outras pessoas através da sua vida, que nos momentos difíceis elas possam também sentir abraçadas pelo Senhor. Então, que mesmo que você ainda ande em alguns momentos dessa forma, o Senhor, ele diz que ele vai aumentar, né, que ele vai revigorar as suas forças. Em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, fala assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Homens e mulheres que servem a Deus venceram e vencem a angústia, a crise, pela resistência. A resistência que eu digo aqui não é no sentido de uma resistência humana, provar para você mesmo, para as pessoas que você é forte fisicamente, mas no sentido de você encarar essa crise, essa angústia, se fortalecendo pela palavra e pela presença de Deus. E nós podemos ver também lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 3, que fala: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quantas pessoas, às vezes, neste momento, estão fadigadas ou sentindo até que vai desmaiar, né, de tanta fraqueza diante do problema. Jesus, ele suportou a cruz. Ele caiu no momento de carregar a cruz, sofreu, ficou enfraquecido o seu corpo ali, um corpo sofrido, dolorido, mas ele foi até o fim. E o Senhor, ele te convida nesse exemplo, né? Você também enfrentar a sua adversidade, enfrentar o seu problema, enfrentar o seu dia mau. Quantos de nós temos dias maus? Todos. Todos nós temos dias maus e temos dias bons, graças a Ele, né? Graças a Deus por isso. Então, a força necessária para você vencer a crise, enfrentar a sua angústia, ela é proporcional também ao seu investimento para a superação a cada dia. Você tem que fazer o seu investimento. Se você começa todo dia a murmurar, reclamar, tô cansado, tô desanimado, não aguento mais, você vai ficando cada vez mais dessa forma. Então, investir significa você tirar aquele tempo necessário para a oração, né? Aquele tempo para você ler a Bíblia, para você fazer até um jejum em algum momento da semana. Então, o dia da angústia mostra a sua fragilidade, sim, né? Quando nós estamos angustiados, nós vemos essa situação. Mas nesse dia, seja uma angústia por perda, por relacionamentos destruídos, ou pela enfermidade em si, ou
qualquer que seja o problema, né, que venha sobre você, você precisa confiar que Deus vai estar te ajudando. Você não vai conseguir, às vezes, superar os seus conflitos, as suas crises, sem a dependência de Deus. Você precisa confiar nele. Ele é o nosso socorro, bem presente, né, em todo instante da nossa vida. Então você precisa depender dele. E o meu convite para você nesta hora, confie, né? Entregue a sua vida, entregue as suas forças a ele. Quando você se sentir fraco, desanimado, se entregue a ele. Então, nesse momento, nós vamos orar, né? Eu vou orar por você, por sua vida, sua família, para que Deus ajude a cada um, né, do seu ciclo de relacionamento a refazer também as suas forças, para que você continue caminhando bem, para que essas pessoas que você também relaciona continue caminhando bem dentro da proposta de Deus. Porque a proposta de Deus é essa, que a gente venha parar, que a gente venha refazer as nossas forças, para que a gente possa confiar plenamente nele e ele possa agir a nosso favor, para que ele possa dar aquele retorno que a gente precisa ou que a gente às vezes nem imaginou que seria, porque Deus, ele nos surpreende, ele nos atende de forma surpreendente. Então nós vamos orar nesse momento. Deus, nós agradecemos a Ti pelo sustento que vem do Senhor e por falar conosco nesta hora, que se nós nos mostrarmos fracos em algum momento da nossa vida, ó Deus, nós vamos realmente estar, ó Deus, nos entregando, ó Deus, ao problema, à situação, que às vezes, ó Deus, pode ser muito bem resolvida com a ajuda do Senhor. Mas o Senhor fala, Deus, que nós devemos ser fortes, que nós devemos, ó Deus, no dia da angústia, Deus, sermos fortes diante do Senhor para que a nossa força não seja pequena. Então, nesta hora, eu peço a Ti que venha fortalecer essa pessoa que está agora ouvindo, ou a sua família, juntamente com cada um agora. Ó Deus, possa ouvir essa palavra no coração, sentir no coração, ó Deus, essa força, ó Deus, que vem do Senhor, essa unção que vem do Senhor para nos sustentar, a Tua boa mão que pega na nossa mão e nos faz ficar de pé e caminha conosco. Mas também, ó Deus, sentir no momento mais difícil, que seja, Deus, o Teu abraço e ao mesmo tempo, ó Pai, sentir o Teu colo. Ó Deus, no momento de desamparo, no momento de dor, no momento de luto, no momento, ó Deus, de sofrimento, de aflição, ó Deus, que o Senhor esteja nos amparando, ampare cada um agora nesse instante. Muito obrigada, Deus, porque podemos recorrer ao Senhor, ó Deus, através da oração, através da palavra, hoje e sempre. Amém.